Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, vamos pra cima. Aqui já tá no 220 desde as 5 da manhã, 4h45 para ser mais específico. Já estudei, já aprendi algumas coisas, já fiz bastante coisa antes de estar aqui. E isso é muito bom, muito gratificante. Que quanto mais você aprende, mais você consegue ensinar. Bom, seja muito bem-vindo aqui. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Nós temos lives diárias, vídeos diários, onde eu te ensino a como você pode aprender a governar a si mesmo para transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Nós estamos na série Códigos do Reino, onde eu trago para você algumas passagens da Bíblia que escondem assim códigos maravilhosos para nossa vida, para nossa edificação. E nós estamos aqui no livro de Êxodo, onde nós estamos tirando aqui algumas passagens que falam muito sobre a nossa vida, sobre negócios, sobre tudo realmente que nós precisamos aplicar aí para ter uma transformação. E estamos nessa fase, né, de para quem está na fase que está no Egito, que quer sair do Egito e entrar na Terra Prometida, mas tem ali um deserto no meio, que são as lutas, as provações, os desafios que ela enfrenta ali, seja como um empreendedor, seja quando ela está numa fase de transição de alguma coisa para outra. Então, todos nós vivemos esse momento de deserto e a forma como vamos sair dele ou como vamos passar por ele vai depender muito da nossa confiança em Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, tá bom? Vamos ler Êxodo capítulo 16, versículo 3 e 4. Vamos lá. Vamos começar do 16:1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Deus na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Bom, ontem eu estava estudando um pouco sobre essa passagem, ontem antes de ontem, desse trecho, né? E me veio assim à memória muitas coisas que acontecem quando nós nos sentimos sozinhos e abandonados, né? Esse cenário que eles estão enfrentando aqui, eles já saíram do deserto, eles enfrentaram ali o medo, né, de sair de onde eles estavam, porque eles não estavam, eles estavam inconformados, então eles realmente queriam sair dali, eles clamaram a Deus por isso, Deus ouvia a oração deles, e eles finalmente saíram ali do Egito de uma forma triunfal. Deus ele abriu o mar vermelho, eles passaram por ali, e quem ficou acabou sendo atropelado ali pelas águas e tudo mais. E aqui nós temos um cenário de pessoas que começam a processar o que de fato aconteceu. E isso acontece com muita gente quando tem de fato a liberdade, quando tem Bom dia, querida. Quando tem de fato
aquela sensação de que não tá mais presa a nenhum lugar e nem a ninguém. Isso acontece principalmente quem tá na transição de carreira, né? E finalmente saindo da CLT e entrando ali no mundo do empreendedorismo. Entre outras fases também da nossa vida, nós enfrentamos esse momento também. Então, o povo de Israel, eles ficaram ali sem saber exatamente quais seriam os próximos passos. E aí, quando a pessoa não sabe o que ela vai fazer no futuro, ela fica pensando, preocupada e fica muito insegura do que vai acontecer. E quando vem esses sentimentos de insegurança, qual é o papel, a primeira coisa que vem na cabeça dela? Poxa, eu não devia ter feito isso. Poxa, eu não devia ter saído de onde eu tava. Poxa, eu tinha certeza do que eu ia ganhar, eu tinha certeza do que eu ia receber, eu tinha ali a certeza de tudo que ia acontecer comigo, eu tinha tudo ali planejado, eu tinha algo certo para receber, algo certo para fazer, mas agora eu não tenho mais isso. Agora eu tô a Deus dará. E aí ela começa a ficar o quê? Reclamando do momento atual e fica lembrando, mas antes eu estivesse lá onde eu estava, mas antes eu estivesse lá no meu antigo emprego, porque lá eu recebia meu salário todo mês, eu não tinha que me preocupar com nada. Mas antes eu estivesse lá onde eu estava, porque pelo menos não faltava comida em casa, eu tinha alguém para me dizer exatamente o que fazer, porque agora eu me sinto totalmente perdida. Então, esse é o cenário que o povo está nesse momento, com a insegurança do futuro, de que estavam no deserto. Então, ali no deserto, a gente percebe que não tem água, não tem comida, não tem nada. E aí eles ficam lembrando do momento de escravidão deles, que por mais que eles estivessem sofrendo, por mais que eles estivessem apanhando, eles estavam ali, pelo menos tinham alimento, pelo menos tinham comida, ali tinham carne para comer, tinha pão, tinha água. E naquele momento no deserto não tinha absolutamente nada. Então eles começam a retroceder, começam a duvidar de Deus, a duvidar de Moisés e Arão, a duvidar dessa decisão que eles tomaram. E eles assim, nossa, mas antes Deus tivesse matado a gente lá no Egito, ou porque agora nós vamos morrer todos de fome aqui no deserto. E isso é um caso muito sério, que não só do povo de Israel que tomou esse tipo de atitude, mas nós também fazemos muito isso. Quando Deus nos leva para um próximo nível, para uma próxima fase, muitos de nós queremos voltar para o Egito. Muitos de nós queremos voltar para a escravidão, porque a gente não consegue enxergar o que vem na frente, a gente não tem certeza do que vai acontecer e ninguém tem essa certeza. Por isso que precisamos ter a plena confiança no Senhor. E esse é o maior desafio, crer naquilo que nós não podemos ver, acreditar que realmente tudo ali vai ficar bem no futuro. E não tem como, porque nosso coração ele fica ali preso a coisas passadas, aquilo que nós já vivemos, e aí a gente fica remoendo aquilo dali e realmente muita gente não consegue avançar. E depois que eles fizeram essa reclamação toda, né, para Moisés, Moisés falou para Deus isso, né, é o intermediário ali naquele momento, e Deus falou para eles assim, olha, Moisés fala para eles que eu vou fazer descer o pão do céu, e isso vai fazer o quê? Vai ser uma porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver quem anda ou não na minha lei. E eu acho essa frase muito interessante daquilo de como Deus realmente é e aquilo que Ele espera de nós. Ele espera que nós venhamos confiar plenamente na sua soberania e no seu poder. E a mesma coisa que ele quer de nós, ele disse que ele queria lá no povo de Israel também, né? Então o que foi que ele fez? Olha, eu vou fazer cair do céu ali um maná para vocês fazerem pão e vai ser uma porção para cada dia. Então vocês não podem pegar a mais. Vocês vão se preocupar somente com aquele dia. E na sexta-feira vocês vão pegar para 2 dias, porque o sábado é o sábado de descanso. É o sábado onde vocês não vão trabalhar, vocês não vão fazer nada. Vocês vão já ter ali o alimento preparado para esses 2 dias. E ele prometeu dar o pão, né? E a carne também. E o mais interessante, se você for ler depois com mais cuidado os outros versículos, você vai perceber que ali no primeiro dia, muita gente de forma gananciosa, de forma assim, será se realmente ele vai dar amanhã? E se tiver faltando? E se não for o suficiente?
E aí essas pessoas pegaram muito mais do que a sua porção e no dia seguinte virou bicho, né? Virou ali, estragou tudo, porque Deus queria provar se aquelas pessoas confiavam realmente plenamente nele. E para confiar nele, nós precisamos nos concentrar no hoje, no agora. E isso é um desafio muito grande, porque fica sempre o e se, né? E se faltar amanhã? E se não der certo amanhã? E se eu não tiver o dinheiro suficiente que eu preciso amanhã? E se eu não tiver o alimento que eu preciso amanhã? Só que Deus, ele não quer que a gente nos preocupe com o amanhã, ele quer que nós vivamos o hoje, o agora, com a plena confiança nele. Ontem eu estava estudando um pouco sobre mentalidade e aí a aula que eu estava assistindo, né, a pessoa que estava dando aula, ela instruiu a gente a se lembrar do momento mais corajoso que nós tivemos no nosso passado, né, naquilo que realmente precisou de muita confiança, de muita coragem para a gente assumir essa posição. E aí eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo, que eu realmente fui muito corajosa. Foi no meu primeiro emprego. E lá nesse primeiro emprego que eu tive, acho que eu tinha uns 18 anos mais ou menos, e lá era uma empresa pequena, uma empresa familiar, onde os donos, né, eles pegavam todo o dinheiro ali do caixa e saíam para viajar simplesmente. E a gente recebia nosso pagamento ali, nosso salário, todo quebrado, né? Então, tipo assim, era um curso onde o pessoal pagava mensalidade durante 3 vezes no mês, né? 3 datas. E aí, naquelas datas é que a gente ia receber uma parte do salário. Então, tipo, ao invés de todo mundo receber no 5º dia útil, a gente recebia todo mastigado, todo picado, né? Em 3 vezes, 4 vezes ali. E isso me deixava muito incomodada, porque tinha faculdade para pagar, tinha outras coisas para pagar. E eu não sabia que a gente poderia ser sincero demais no primeiro emprego, né? Não, era meu primeiro emprego, minha primeira experiência, eu não sabia de nada disso. E aí, certo dia, o dono da empresa, ele fez uma avaliação, pediu para que todo mundo fizesse uma avaliação da empresa, uma avaliação ali do que estava acontecendo, né? Se a gente estava satisfeito ou não, uma avaliação, uma simples avaliação, só que ele queria que a gente escrevesse o nome, anotasse o nome, né? E hoje eu sei que isso nem é permitido, você pedir uma avaliação dos funcionários e colocar o seu nome ali e assinar. Mas tudo bem, eu era nova, não sabia de nada. E aí eu escrevi tudo que me incomodava, a forma como eu ficava inconformada com o ambiente, com os donos, mas principalmente com esse posicionamento do dono da empresa de querer gastar todo o dinheiro do caixa ao invés de se preocupar em pagar os seus funcionários, né, e pagar ali o salário. E pelo fato de a gente ter escrito tudo isso, muita gente colocou ali coisas boas, com certeza, com medo de perder o emprego, mas eu era muito nova, não sabia de nada. Eu escrevi tudo que estava mesmo ali preso dentro de mim, dentro do meu coração, dentro, assim, sabe, toda a inconformidade que eu tinha. Eu escrevi e assinei. No dia seguinte, o dono da empresa me chamou. E aí ele veio me perguntar o que significava aquilo ali que eu tinha escrito. E aí, na minha doce inocência, eu fui falando, eu fui muito corajosa, viu? Porque eu fico pensando, nossa, não sei se eu teria feito isso novamente. Mas eu falei tudo que me incomodava ali pra ele, tudo que eu tinha escrito naquele papel, eu falei pra ele. E aí a resposta dele foi o seguinte: olha, se você está incomodada com isso, então pede demissão, então pede pra sair, vai procurar outro lugar. E eu não sabia o que isso significava. Eu não sabia que você pedindo demissão, você perde seus direitos, você... Sabe? Eu não sabia de nada disso. Eu simplesmente, pois tudo bem, então eu quero pedir minha demissão, não quero mais trabalhar aqui, não quero mais trabalhar para pessoas assim como você. Ele ficou injuriado comigo, me deu lá meu papel, o papel que a gente precisa escrever a carta de demissão, né, o pedido de demissão, e eu fiz isso. Quando eu saí de lá, porque eu tava numa lanchonete bem em frente, o meu gerente disse: Michelle, o que foi que você fez? Aí eu disse: eu pedi demissão. E aí depois ele foi me explicar o que tudo isso significava. E aí veio tipo uma avalanche de pensamentos. Ai meu Deus, como que eu vou pagar minha faculdade? Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Ai meu Deus, como que eu vou pagar minhas contas? Tinha gastado horrores com um monte de cartão de crédito. Ai meu Deus, o que que eu vou fazer agora da minha vida? O que que eu vou fazer? Sabe, naquele momento de coragem, eu não pensei no futuro, eu não pensei no meu estado, eu não pensei em nada. Eu só não queria mais viver aquela situação.
Claro, depois que tudo aconteceu, depois que caiu a ficha, né? Então veio ali alguns sentimentos daquele... A mesma coisa que o povo estava passando aqui, caiu aquela ficha, diz assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu não tenho mais nada, não tenho mais como pagar as minhas contas, não tenho mais de onde tirar meu dinheiro, até porque era meu primeiro emprego e tudo mais. Só que dentro de mim veio uma paz, uma tranquilidade, dizendo que eu tinha feito a coisa certa, porque não dava para continuar do mesmo jeito. E essa coragem que me deu naquele momento, na minha inocência, sabe, de não saber o que aguardava no futuro, de simplesmente confiar na minha intuição, de confiar de que aquela decisão era melhor para mim, essa coragem, durante um tempo, ela se perdeu. Né? E ontem eu estava revivendo isso e eu me lembrei dessa coragem que nós precisamos, sabe? Que todos nós tivemos um momento de coragem na nossa vida onde nós assumimos um posicionamento, fizemos alguma coisa que provavelmente não teríamos feito em sã consciência, mas nós confiamos em Deus em algum momento. Naquele momento, naquela hora. E não nos preocupamos com o futuro, não nos preocupamos com o que ia acontecer depois, não nos preocupamos com o ir se. E é essa coragem que nós precisamos para viver todos os dias, um dia de cada vez. Aquilo que é possível, nós fazemos naquele dia, mas aquilo que é impossível, Deus, Ele cuida disso. Porque Ele provê, Ele sempre vai nos prover, Ele sempre vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, mas nós precisamos ter a coragem de fazer o que precisa ser feito. E é possível que, sabe, depois de tudo que nós vivemos, depois de tudo que acontece, das decisões, de tudo que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, pode ser que essa coragem ela se perca em algum momento. Pode ser que esse momento de fé, essa fé que nos alimenta, que nos enche, sabe, às vezes ela se perde em algum momento. E nós precisamos relembrar, voltar à memória do que realmente significa confiar em Deus. De ter a plena certeza que aquele momento é de viver o hoje todos os dias. Eu vou viver o hoje, eu vou confiar em Deus hoje, não vou me preocupar com o hoje, não vou me preocupar com o amanhã, eu vou focar no hoje, eu vou fazer o que precisa ser feito hoje. E aí você faz o que precisa ser feito naquele dia e você vai fazendo isso todos os dias, acreditando, confiando que o Senhor, Ele está guardando o seu futuro. Que o Senhor, Ele está provendo aquilo que você precisa. Sabe, um dos desafios maiores que nós temos realmente é de confiar 100% em Deus. Não é fácil fazer isso, não é fácil. Mas é necessário. É necessário, porque o povo já tinha visto as maravilhas que Deus tinha feito lá no Egito. Ele abriu o mar vermelho, coisa que é algo impossível de acontecer. E aí eu te pergunto, será mesmo? A pessoa podia parar e pensar assim, nossa, se Deus fez tudo isso há pouco tempo, então é claro que Ele vai prover as minhas necessidades. É claro que Ele vai me dar o alimento todos os dias. Só que a insegurança, sabe, a dúvida, o medo do futuro, o medo de não ter o que comer no dia seguinte, o medo, sabe, de passar a necessidade, passar a fome, foi muito maior do que a confiança em Deus. E isso fez com que eles pegassem a mais. E por terem pego a mais, né, Deus ainda falou assim, até quando vocês vão ficar me desobedecendo? E ele foi muito específico nas suas ordens, né? Vocês vão pegar somente o suficiente para um dia. E na sexta-feira vocês vão pegar para os 2 dias. Né? Então, quando foi lá no sábado, apareceu um monte de gente para querer colher. Só que não caiu o maná, porque era o dia do descanso, né? No sábado. Então, e foi nesse momento que Deus falou assim, até quando vocês serão incrédulos? Até quando vocês não vão confiar 100% em mim? Será que nós não estamos nos comportando da mesma maneira? Uma hora a gente acredita e outra hora não. Uma hora nós confiamos e outra hora não. Uma hora quando tá assim, sabe, tudo muito bem, tudo muito... Ai, Deus tá indo, Deus tá cuidando, Deus tá fazendo. Mas aí quando tudo vira de cabeça para baixo, você... Ai, meu Deus, é agora. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Fica um poço de preocupações que não consegue dormir, não consegue comer, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Porque aquela confiança, aquela coragem que você tinha antes, ela se perdeu em algum momento. Meu convite para você nesta quarta-feira é que você volte a acreditar em Deus.
Ah, Michele, mas eu já acredito em Deus, Ele é minha força, eu tenho minhas orações, eu tô tranquilo, tô de boa. Será mesmo? E no momento em que tá faltando alguma coisa? Como que você fica na crise? Né? É na crise que nós conhecemos, já dizia Salomão, né? É no momento de crise que nós conhecemos ali as pessoas que realmente confiam em Deus. É na crise que a gente conhece quem são realmente as pessoas, qual é o caráter dela. E o seu caráter é forjado naquilo que você realmente confia em Deus, se você confia em Deus ou não. Porque confiar em Deus quando tudo está muito bem é fácil demais. E quando as coisas não são do jeito que a gente espera? E quando as coisas não são do jeito que a gente quer? Precisa também confiar em Deus. Aquelas pessoas no deserto, Deus precisava realmente testar ali o coração delas e por muito, Deus foi muito paciente, eu confesso, porque se você for ler com calma, com cuidado, todas as passagens até chegar de fato na Terra Prometida, Deus ainda foi muito misericordioso com muitos deles. E outros ele teve que realmente matar, né? Porque se chegasse lá realmente na Terra Prometida ia ser pior do que tudo que aconteceu no deserto. Que nós possamos realmente confiar na provisão de Deus, porque se Ele nos deu a visão, Ele também nos dá a provisão. Se Ele colocou algo no seu coração, um sonho de abrir o seu negócio, de sair da CLT, ou de fazer alguma coisa que Ele colocou no seu coração, se Ele te deu essa visão, Ele também vai te dar a provisão. Então se concentre cada dia em fazer o seu melhor, em fazer a sua parte e crer 100% que Ele está cuidando de você, cuidando de tudo e vai te dar a provisão. Mas não confunda a provisão de Deus, né, quando você não precisa fazer mais nada. Mas precisa fazer a sua parte, aquilo que é possível, aquilo que você sabe. Ah, Michele, mas eu não sei fazer tal coisa. É possível você aprender? Então aprenda. Aprenda novas estratégias, aprenda com outras pessoas, modele outras pessoas, leia livros, assista filmes que façam você se edificar. Faça de tudo realmente para você crescer. E você fazendo a sua parte, Deus ele vai cuidar da parte dele. Nesse final de semana, acho que foi sábado que eu assisti um livro muito massa. Assisti um filme muito massa, que é Arremessando Alto. E eu assisti esse filme, ele me fez refletir muito sobre mim mesma, sabe? Sobre a confiança que eu tenho em mim e que às vezes ela vacila bastante, né? Mas ele é um filme que mostra muito e é uma frase que o Adam, ele é um ator muito maravilhoso, gosto muito dos filmes dele. E uma coisa que ele fala no filme no mundo lá fora é só você e você mesmo. Você não tem concorrente, você não tem pessoas para competir com você. É só você e você mesmo. E é muito sobre isso, sabe? De a gente entender que as nossas adversidades, as nossas lutas, as nossas preocupações, tudo que nós passamos é sobre nós e nós mesmos. Nós que colocamos isso na nossa cabeça. Nós que às vezes nos cobramos a um ponto de não dar conta de tudo. Nós que competimos com nós mesmos. E a gente precisa saber disso. A gente precisa ter consciência disso. Que se você não fizer o que precisa ser feito, ninguém vai fazer no seu lugar. Se você não se valorizar, não mostrar o seu valor, ninguém vai fazer isso no seu lugar. Se você realmente não se dedicar, não se esforçar, não fazer o seu melhor, ninguém vai fazer isso por você. E aí vem aquela questão, né? Eu tenho muitos sonhos para realizar, mas o que você está fazendo para realizar eles? Nós já chegamos na metade do ano e para esse ano realmente ser marcante é preciso fazer um pouco todos os dias. É preciso ter micro resultados, é preciso fazer o que precisa ser feito. Nós já sabemos o que é. Precisamos só ir lá e executar. Michele, mas não é fácil. Michele, eu não tenho coragem. Michele, eu não tenho força, eu não tenho disposição. Nossa, é por isso que lá em Romanos fala que nós precisamos todos os dias, né, nos inconformar com este século e nos renovar, né, renovar a nossa mente e o nosso coração, para que venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso precisa ser diário.
sabe? De você renovar a sua mente, renovar o seu coração, renovar o seu corpo, renovar tudo que é em você. Porque existem dias de luta, mas também existem dias de glória. E para você chegar no dia de glória, tem que estar forte no dia de luta. E para se encher realmente de toda a fortaleza que Deus tem, de toda a força e o poder que Ele tem, é preciso buscar essa renovação. Se conectar diariamente com Ele, buscar essa força que vem dEle, acessar aquilo que Ele já nos proporcionou, que Ele já nos deu. Já está tudo liberado, a gente só precisa ter acesso, só precisa ir lá e pegar isso para nós, direto na fonte, né? Então, que nessa quarta-feira você venha refletir sobre isso. Será que a minha confiança está sendo 100% em Deus ou eu estou confiando na força do meu braço? Qual foi o momento de mais coragem que eu já tive na minha vida? O que foi que eu fiz com aquele momento de coragem? O que foi que eu fiz com aquela pessoa corajosa? É esse momento, essa sensação de coragem que você tem que buscar renovar ela todos os dias. Ontem, quando eu estava assistindo essa aula, né, sobre isso, e isso me abriu muitas chaves assim na minha cabeça, de que a gente precisa dessa coragem todos os dias. E aquele momento foi o momento mais corajoso que eu tive. Eu já fiz muitas outras coisas, mas aquele momento ali foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Tudo mudou depois daquilo dali. E aquela coragem eu preciso alimentar em mim todos os dias. Então eu te convido a fazer isso. Pense em qual foi o momento mais corajoso que você já teve. Pega essa sensação e aplica ela todos os dias. Renova ela todos os dias. Busca essa mesma sensação todos os dias para fazer o que precisa ser feito. No seu negócio, no seu trabalho, na realização do seu sonho. Onde quer que você precise de coragem, faça o que precisa ser feito. Tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Te dou graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o que seria de nós, meu Deus, sem Ti? O que seria das nossas vidas, dos nossos caminhos, dos nossos sonhos, se o Senhor não estivesse conosco? Que nessa manhã o Senhor venha renovar a nossa vida, a nossa fé, a nossa força, a nossa mentalidade. Que o Senhor venha nos encher de coragem, a coragem que nós precisamos para passar por tudo isso. Para passar, meu Deus, por todas as preocupações, todas as incertezas, todas as dúvidas, meu Deus, que nos cercam. Que o Senhor venha nos encher de coragem. Que o Senhor venha nos trazer à memória o momento mais corajoso que nós tivemos e toda aquela sensação que nós sentimos naquele momento, porque nós sabemos que o Senhor estava lá, assim como o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nos ajude a crer nisso, a acreditar nisso e a viver isso. Nós não queremos duvidar da Tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Então que o Senhor venha estar conosco, venha cuidar de nós e venha nos mostrar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, que você reflita sobre tudo isso que nós falamos e que a sua vida seja repletamente abençoada. Em nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos aqui novamente às 6h27. Beijão.